Todas as manhãs, seus rins filtram cerca de 50 galões de sangue, mas se você está acordando indo ao banheiro e vendo uma espessa camada de espuma no vaso sanitário, isso significa que seus filtros internos estão vazando. E de acordo com pesquisas clínicas recentes, pessoas que ignoram a urina espumosa têm até 4 vezes mais chances de sofrer danos renais irreversíveis em apenas 5 curtos anos. Mas aqui está o grande segredo que o sistema médico convencional não está lhe contando. Você não precisa de tratamentos médicos incrivelmente caros e certamente não precisa de programas de desintoxicação severos e punitivos para resolver esse problema. Algumas bebidas naturais específicas e altamente direcionadas podem de fato começar a extrair as toxinas pesadas dos seus rins e reduzir visivelmente essa espuma alarmante em questão de horas. Imagine acordar amanhã de manhã, ir ao banheiro e ver uma urina perfeitamente clara e calma pela primeira vez em meses, sem bolhas aterrorizantes, sem ansiedade persistente sobre o seu futuro. Apenas um alívio puro e inegável. Hoje vou revelar as causas ocultas exatas por trás dessa espuma e compartilhar as melhores bebidas de reparação renal noturna, que custam literalmente centavos para serem feitas. A parte mais louca é que a maioria desses ingredientes milagrosos está no armário da sua cozinha agora mesmo. Você provavelmente já passou por eles centenas de vezes sem perceber que eles guardam a chave para salvar seus rins. Um aviso justo, no entanto. Algumas das informações que estou prestes a compartilhar vão completamente contra os conselhos padrão e desatualizados que seu médico lhe deu sobre a saúde renal. Ao final deste vídeo, você finalmente entenderá por que se forçar a beber galões de água pura todos os dias nunca resolveu o problema da espuma. Vamos voltar um minuto. Imagine um homem chamado David. Ele acabou de completar 50 anos. Durante toda a sua vida, David nunca pensou 2 vezes sobre seus rins. Ele comia o que queria, bebia o que queria e se sentia bem. Mas então, um dia, ele notou algo estranho. A água no vaso sanitário parecia que alguém havia derramado uma cerveja barata nela. Estava espumosa, cheia de bolhas, e a espuma simplesmente não ia embora facilmente com a descarga. No começo, David não deu importância. Ele disse a si mesmo que estava apenas desidratado. Então, todos os dias, ele começou a carregar uma jarra enorme de água. Ele bebia e bebia até seu estômago fazer barulho, esperando eliminar a espuma. Ele reduziu seus lanches, salgados favoritos. Ele até parou de comer carne vermelha porque leu na internet que era pesado para os rins. Mas apesar de todos os seus esforços exaustivos, a espuma permaneceu. Então, o verdadeiro pesadelo começou. David começou a notar que seus tornozelos estavam deixando marcas profundas de meias no final do dia. Seus sapatos pareciam dolorosamente apertados. Uma dor surda e pesada se instalou na parte inferior de suas costas. O medo de acabar preso a uma máquina de diálise começou a consumir todos os seus pensamentos enquanto estava acordado. O que Davi não sabia, e o que você pode não saber agora, é exatamente o que está acontecendo dentro dos seus rins neste exato momento. Após os 50 anos de idade, sua taxa natural de filtração renal cai cerca de 10% a cada década. Dentro de cada um dos seus 2 rins, você tem cerca de 1 milhão de filtros minúsculos e microscópicos, chamados glomérulos. Quero que você pense nesses glomérulos como redes microscópicas incrivelmente delicadas. O único trabalho deles é capturar proteínas essenciais e mantê-las seguras dentro do seu sangue, onde seu corpo precisa desesperadamente delas para manter a massa muscular e a saúde celular. Quando essas redes estão perfeitamente saudáveis, elas são firmes e fortes. Mas quando estão danificadas, tornam-se inflamadas, rígidas e esticadas. Os buracos nas redes ficam maiores. E quando isso acontece, a preciosa proteína literalmente vaza pelo filtro e cai direto na sua urina. Quando essas moléculas de proteína atingem a água do vaso sanitário, elas retêm ar e criam exatamente aquela espuma para a qual você olha todas as manhãs. Isso não é apenas um problema estético. Não se trata apenas de bolhas. Quando esses filtros vitais enfraquecem todo o seu sistema biológico, começa a desmoronar. Toxinas mortais não são devidamente eliminadas do seu sangue. Sua pressão arterial começa a subir perigosamente, enquanto seu corpo entra em pânico.
O excesso de fluido não tem para onde ir, então ele se acumula nas suas pernas, nos seus pés e até mesmo ao redor dos seus pulmões. Seu médico provavelmente lhe dará um tapinha nas costas, dirá para você beber mais água e talvez prescreva uma pílula para controlar sua pressão arterial. Claro, beber água pura mantém sua linha de base de hidratação. Isso o mantém vivo. Mas tratar a urina espumosa apenas com água pura é como tentar apagar um enorme incêndio florestal com uma mangueira de jardim. É tratar um sintoma superficial, mas ignorar completamente a causa raiz. A água pura não faz absolutamente nada para reparar os danos estruturais dentro dessas minúsculas redes inflamadas. Mas aqui está o farol de esperança. Esse dano aterrorizante não é uma parte inevitável do envelhecimento. É altamente reversível. Você pode, de fato, forçar seu corpo a acalmar a inflamação que ataca esses minúsculos filtros. Não através de alguma tendência mágica e não comprovada da internet, mas através de nefrologia básica e cientificamente validada, confirmada em mais de 500 estudos clínicos. Estamos falando de reparo endotelial. Esse é o termo médico para o revestimento interno do seu rim, se curando fisicamente. É exatamente como remendar milhares de buracos minúsculos e microscópicos em um filtro de café para que nada de valor vaze mais. Quando essa cura profunda entra em ação, a perda de proteína na sua urina pode cair de 30% a 45% em uma única semana. Quando esse reparo endotelial começa, tudo muda. A espuma sinistra começa a desaparecer. O inchaço desconfortável e apertado nas suas pernas e tornozelos começa a diminuir, deixando você se sentindo mais leve e com mais energia. E nas semanas seguintes, a verdadeira e profunda cura se enraiza. Sua pressão arterial se estabiliza naturalmente, sem que você precise forçá-la. Sua taxa de filtração essencial sobe de volta a níveis saudáveis. E aquele medo pesado e sombrio da diálise, ele começa a desaparecer completamente da sua mente, substituído pela confiança de que seu corpo finalmente está trabalhando a seu favor, não contra você. Mas para alcançar esse nível de cura, primeiro precisamos expor a verdade. A urina espumosa não acontece por acaso. Ela é provocada. Ela é impulsionada por 3 assassinos silenciosos específicos e altamente destrutivos, que estão ativamente destruindo seus filtros renais enquanto você ouve isso. E até que você neutralize esses 3 assassinos ocultos, nenhuma quantidade de água e nenhuma quantidade de pensamento positivo jamais fará a espuma parar. Vamos abrir as cortinas e expor exatamente o que são esses 3 assassinos, e mais importante, como você pode destruí-los. A urina espumosa não aparece espontaneamente do nada para arruinar a sua manhã. É um sinal de socorro direto e urgente do seu corpo, literalmente gritando que seus filtros internos estão sob um ataque pesado e implacável de 3 assassinos silenciosos. Essas são as forças destrutivas subjacentes que a maioria dos médicos simplesmente não tem tempo de explicar a você durante uma consulta apressada de 10 minutos. Eles apenas olham para os seus exames de sangue, prescrevem uma pílula e dizem para você cuidar da sua dieta. Mas até que você entenda intimamente esses 3 inimigos, você nunca será capaz de parar a espuma. O primeiro e indiscutivelmente mais cruel assassino que está destruindo ativamente seus filtros renais agora mesmo é o açúcar no sangue descontrolado. Agora você pode estar pensando que não é diabético, então isso não se aplica a você. Mas se você tem o hábito de comer carboidratos processados, pães massas ou sucos de frutas açucarados supostamente saudáveis, sua glicose no sangue tem picos dramáticos várias vezes ao dia. Quando o açúcar no sangue permanece cronicamente elevado, essas minúsculas moléculas de açúcar circulando na sua corrente sanguínea passam por um processo chamado glicação. Elas se tornam altamente reativas, pegajosas e incrivelmente afiadas em um nível microscópico. Quero que você imagine milhares de cacos microscópicos de vidro quebrado, constantemente, raspando, cortando e rasgando as paredes internas incrivelmente frágeis dos seus capilares renais a cada segundo de cada dia. Isso não é um exagero. Com o tempo, esse dano mecânico e químico constante cria rasgos físicos e irregulares nas suas redes biológicas. Os filtros delicados ficam completamente destruídos. E quando eles se rasgam, quantidades enormes de proteínas vitais
Os blocos de construção exatos que seu corpo precisa para sobreviver vazam direto do seu sangue, descem pelos seus ureteres e vão para o vaso sanitário, criando aquela inegável e espessa espuma branca. O segundo assassino silencioso que destrói silenciosamente seus rins é a pressão alta. Eu chamo isso de efeito lavadora de alta pressão e é devastador. Pense na analogia do delicado filtro de café sobre a qual falamos antes. Se você despejar água morna de forma suave e lenta sobre um filtro de café de papel fino, ele funciona perfeitamente, retendo o pó e deixando o líquido puro passar. Mas o que você acha que acontece se você conectar uma lavadora de alta pressão industrial e disparar água diretamente naquele filtro de papel úmido e frágil? Ela o oblitera absolutamente. Ela abre um buraco enorme bem no centro em um instante. É exatamente isso, molécula por molécula, que a pressão alta descontrolada faz com os milhões de filtros renais microscópicos dentro de você. A imensa e implacável força física do seu sangue, martelando continuamente contra esses vasos minúsculos e delicados, faz com que eles se estiquem além de sua capacidade, deformem-se e eventualmente se rompam por completo. Uma vez que eles estouram, o dano é severo. A proteína flui livre e agressivamente, e a espuma na sua urina se torna mais espessa, mais pegajosa e muito mais difícil de dar descarga. Você pode não sentir sua pressão arterial subindo quando está estressado ou comendo alimentos processados salgados, mas seus rins sentem cada impacto brutal. Mas o terceiro assassino é sem dúvida o mais aterrorizante de todos os três, porque opera completamente no escuro. Você absolutamente não consegue sentir isso acontecendo. É chamado de inflamação silenciosa. Este não é o tipo de inflamação aguda que você tem quando torce o tornozelo e ele incha com uma dor aguda. Este é um fogo latente, frio, crônico e sistêmico que está queimando, lenta e metodicamente, os tecidos dos seus rins, de dentro para fora, ano após ano. Quando seus filtros renais são submetidos a estresse constante de toxinas ambientais, metais pesados, uma dieta ocidental altamente processada ou até mesmo pequenas infecções não diagnosticadas, seu sistema imunológico reage de forma exagerada. Ele entra em pânico. Ele envia um exército enorme de células inflamatórias diretamente para os seus rins para combater a ameaça percebida. Mas em vez de curar essas células, atacam erroneamente o seu próprio tecido renal saudável. Os glomérulos ficam fortemente inchados, permanentemente rígidos e profundamente cicatrizados. Eles literalmente endurecem como concreto e perdem completamente sua capacidade flexível de contrair e filtrar resíduos. É exatamente essa inflamação silenciosa, multiplicando-se todos os dias, fora do radar, que acaba empurrando as pessoas de um vazamento de proteína leve e de aparência inofensiva direto para o pesadelo da insuficiência renal em estágio terminal. Então aqui está a realidade incrivelmente dura que você deve aceitar hoje. Se você quer parar permanentemente a espuma reduzir o inchaço nas suas pernas e realmente salvar seus rins, antes que seja tarde demais, não podemos apenas tentar apagar esse incêndio superficial furioso, bebendo copos extras de água da torneira. Essa é uma batalha completamente perdida. Precisamos mobilizar uma força-tarefa de elite e altamente especializada de nutrientes. Precisamos de compostos naturais específicos e altamente direcionados, que tenham a capacidade clínica comprovada de desarmar simultaneamente esses cristais de açúcar afiados, diminuir a lavadora de alta pressão interna e extinguir completamente aquele fogo inflamatório silencioso que queima dentro dos seus néfrons. Precisamos de bebidas que realmente tapem os buracos. Em apenas um momento, vou revelar as bebidas naturais, exatas e cientificamente comprovadas, que fazem exatamente isso. Começando com um incrível ponto de controle diurno e levando a um incrível segredo noturno que repara seus rins enquanto você está em sono profundo. Agora que você entende claramente os três assassinos brutais e silenciosos que estão destruindo ativamente seus filtros renais, o vidro irregular de açúcar, a implacável mangueira de água de alta pressão e o fogo latente da inflamação crônica, precisamos absolutamente falar sobre as bebidas naturais, altamente específicas e incrivelmente potentes, que podem realmente tapar os buracos, diminuir a pressão e apagar esse fogo.
Estes não são apenas sucos da moda que você compra em uma garrafa de plástico em uma loja de produtos naturais por $8. Estes são medicamentos básicos puros e cientificamente validados que você mesmo faz por centavos. Temos que atacar isso estrategicamente em fases distintas e coordenadas ao longo do seu dia. Vamos começar bem no meio da sua manhã ativa, quando seu corpo está processando o café da manhã e seus rins estão trabalhando ao máximo para eliminar os resíduos metabólicos da sua manhã agitada. Você precisa do que eu chamo de ponto de controle de segurança diurno. É aí que a água de cevada entra como sua defesa principal. Você pode ficar chocado ao saber que a água de cevada é, na verdade, incrivelmente eficaz para os seus rins, mas a ciência clínica é absoluta e inegável. A cevada contém uma quantidade enorme de uma fibra solúvel, incrivelmente pegajosa e altamente ativa, chamada beta-glucana. Esse composto incrível é completamente único. Ele não espera chegar aos seus rins para começar a funcionar. Em vez disso, atua como uma armadilha física altamente agressiva dentro do seu trato digestivo antes que as toxinas pesadas tenham a chance de entrar na sua corrente sanguínea e sobrecarregar seus rins. Pense na beta-glucana como uma esponja densa e pegajosa, movendo-se lentamente pelos seus intestinos. Ela se liga quimicamente a metais pesados, excesso de ureia residual e toxinas perigosas bem ali no seu intestino, bloqueando-os e literalmente puxando-os para fora do seu corpo antes que cheguem aos seus delicados filtros renais. Uma grande meta-análise publicada no International Journal of Biological Macromolecules provou isso de forma conclusiva. Eles descobriram que o consumo diário regular de água de cevada pura reduziu drasticamente os níveis de ureia e creatinina, os dois marcadores tóxicos mais significativos de tensão renal grave, em impressionantes 22% em apenas 6 curtas semanas. O efeito é incrivelmente rápido. Em poucos dias após iniciar esse simples hábito diurno, as pessoas realmente notam que sua urina fica visivelmente mais clara. Aquela espuma espessa e pesada começa a diminuir visivelmente e aquela dor surda pesada e lenta no fundo da região lombar simplesmente começa a evaporar. Mas à medida que o dia avança e você entra no final da tarde, sua pressão arterial geralmente atinge o pico naturalmente e o estresse no seu sistema cardiovascular se intensifica. É exatamente quando você precisa mobilizar um poderoso agente anti-inflamatório de ação rápida. É aqui que a infusão de folhas de urtiga assume a liderança absoluta. A urtiga é criminalmente subestimada na medicina ocidental, mas para os seus rins ela é um divisor de águas. Seus rins dependem inteiramente de milhões de vasos sanguíneos microscópicos e incrivelmente frágeis, chamados capilares peritubulares, para reabsorver nutrientes vitais e filtrar ativamente os resíduos. Quando esses minúsculos capilares ficam inflamados e inchados, todo o seu sistema de filtração entra em colapso rapidamente. A urtiga vai diretamente atrás dessa inflamação específica, com uma eficiência implacável. Ela contém uma concentração enorme de quercetina, um composto natural altamente potente que atinge fisicamente e reduz agressivamente o inchaço exato do tecido que reveste esses delicados capilares. Um grande estudo clínico na prestigiada revista Phytomedicine descobriu que o extrato puro de folhas de urtiga reduziu rapidamente a perda de proteína urinária, em incríveis 34%, em participantes que apresentavam estresse renal em estágio inicial. 34%. E os resultados são incrivelmente rápidos. As pessoas relatam consistentemente, significativamente menos espuma, uma cor visivelmente mais clara na urina e uma redução acentuada no inchaço doloroso e apertado ao redor dos tornozelos em apenas 5 a 7 dias. Aquela dor surda e constante na região lombar começa a desaparecer rapidamente, à medida que a inflamação intensa e latente é fisicamente extinta de dentro para fora. No entanto, o ponto de controle diurno e o anti-inflamatório da tarde são apenas o começo da sua defesa. A verdadeira magia, a cura celular mais profunda e intensa, acontece quando você está completamente inconsciente. Quando você dorme, seu corpo muda naturalmente de um estado de defesa ativa para um estado de reparo estrutural profundo. Mas você tem que dar ao seu corpo as matérias-primas certas para realizar esse reparo.
Isso nos leva ao padrão ouro absoluto da recuperação renal noturna, o antigo segredo ayurvédico que os médicos ocidentais modernos descartaram completamente por décadas, o chá de raiz de Punarnava. A Punarnava é totalmente diferente de quase todas as outras ervas do planeta. A maioria dos chás renais, típicos como o dente de leão ou o cabelo de milho, são diuréticos fortes. Eles forçam seus rins a trabalhar mais, empurrando quantidades enormes de fluidos através do seu sistema, forçando você a acordar às 2 da manhã para usar o banheiro, exaurindo ainda mais o seu corpo. A Punarnava faz exatamente o oposto. Ela contém um composto altamente único e profundamente terapêutico, chamado punarnavosídeo. Em vez de apenas reduzir a inflamação superficial ou forçar você a urinar, o punarnavosídeo estimula ativamente a regeneração física real das suas células néfrons danificadas e moribundas, enquanto você dorme pacificamente. Lembre-se, você tem cerca de 1 milhão dessas células vitais em cada rim. E após os 60 anos, provavelmente perdeu milhares delas para os 3 assassinos silenciosos. A Punarnava literalmente envia um sinal biológico ao seu corpo para começar a reparar rapidamente o que restou desses filtros quebrados. Um estudo convincente publicado no Journal of Ethnopharmacology demonstrou que indivíduos que tomaram um extrato diário de Punarnava mostraram uma melhoria massiva de 38% na capacidade dos rins de reter proteínas vitais em apenas 8 semanas. Praticantes na Índia e no Nepal têm prescrito essa exata raiz para inchaço renal grave e retenção dolorosa de líquidos por mais de 2.000 anos. É uma sabedoria antiga e profunda, perfeitamente apoiada pela rigorosa ciência moderna. Ela reduz ativamente a retenção de líquidos apertada nas suas pernas, sem forçar o excesso de fluidos através dos seus rins já estressados. A Punarnava é uma ferramenta de reparo noturno incrível e altamente eficaz, mas há uma fórmula final, uma combinação suprema e absoluta que se eleva acima de todas as outras. Uma única bebida matinal incrivelmente barata, que combina agressivamente o poder de tapar os buracos, diminuir a pressão e extinguir o fogo tudo ao mesmo tempo. É o rei supremo da reparação renal. É isso, finalmente chegamos ao rei absoluto das bebidas de reparação renal. Se você quer parar permanentemente a urina espumosa, reverter efetivamente os danos profundos e silenciosos dentro dos seus filtros renais, e realmente salvar seus rins antes que as consequências devastadoras atinjam você, deve entender o poder profundo e sinérgico desta fórmula incrivelmente simples. É a bebida número 1, semente de coentro canela, do Ceilão, e água com limão fresco. Essa combinação exata fornece a concentração mais alta e absoluta de compostos altamente ativos e protetores dos rins, em uma única e simples bebida que você pode fazer facilmente na sua cozinha em exatamente 5 minutos, por menos de 12 centavos a porção. Este não é apenas um chá matinal agradável de se tomar. Este é um ataque altamente calculado e biologicamente agressivo contra os 3 assassinos silenciosos que estão destruindo seus glomérulos agora mesmo. Vamos detalhar exatamente por que essa fórmula é a campeã absoluta e reinante da nefrologia natural. Primeiro, você tem as sementes de coentro inteiras e cruas. Não use o pó moído. Ele perdeu seus óleos voláteis. Você deve usar as sementes inteiras. As sementes de coentro contêm quantidades enormes de 2 compostos incrivelmente potentes linalol e acetato de geranila. Seu fígado e sistema digestivo convertem rapidamente esses 2 compostos específicos em poderosos agentes anti-inflamatórios sistêmicos, com uma eficiência absolutamente implacável. Eles agem exatamente como um extintor de incêndio químico, suprimindo imediatamente a inflamação silenciosa e latente que faz com que os capilares minúsculos e delicados dos seus rins fiquem rígidos, inchem e, por fim, estourem. Segundo, você adiciona canela do Ceilão pura. Nunca use a canela cássia, comum e barata, encontrada na maioria dos supermercados. Ela contém altos níveis de cumarina, que pode realmente danificar seu fígado em grandes doses. Você deve absolutamente procurar a verdadeira canela do Ceilão. Esta canela é absolutamente repleta de um composto chamado cinamaldeído. Esse composto específico estabiliza violentamente a flutuação descontrolada do açúcar no sangue. Ele desarma imediatamente aqueles cristais de açúcar microscópicos e afiados
que estão agindo como minúsculos cacos de vidro quebrado, cortando e rasgando implacavelmente as paredes internas incrivelmente frágeis dos seus delicados filtros renais. Ele bloqueia fisicamente a primeira grande causa raiz do vazamento de proteína, que quase ninguém na medicina ocidental padrão aborda até que seja tarde demais. E finalmente você espreme exatamente a metade de um limão fresco. O limão é absolutamente crítico. Ele fornece uma dose enorme de citrato natural. Esse citrato bloqueia ativamente a alcalinidade saudável da sua urina, criando um ambiente altamente protetor e calmante para os seus filtros danificados, protegendo-os completamente dos danos ácidos e corrosivos causados por uma dieta moderna altamente processada. Juntos, esses 3 ingredientes simples não apenas reduzem levemente a inflamação superficial, eles atacam agressiva e simultaneamente todas as 3 causas raízes, ao mesmo tempo os picos erráticos de açúcar no sangue, a implacável pressão alta, martelando contra seus néfrons, e os danos severos e crônicos aos filtros. Um estudo de referência massivo e incrivelmente significativo publicado no prestigiado Journal of Renal Nutrition provou isso sem sombra de dúvida. Eles descobriram que adultos com mais de 55 anos que consumiram esses exatos compostos de coentro e canela diariamente por 12 curtas semanas mostraram uma redução impressionante e inegável de 52% nos níveis de proteína urinária. Deixe-me repetir isso. 52% da proteína vital que estava literalmente vazando para os vasos sanitários foi subitamente retida e mantida em segurança dentro de seus corpos onde pertencia. Eles também viram uma melhoria incrível de 21% na sua taxa de filtração geral, uma queda massiva e mensurável na inflamação renal sistêmica e uma redução significativa na retenção pesada de líquidos nas extremidades inferiores. Esse último ponto é profundamente importante porque o medo profundo e sombrio que mantém a maioria das pessoas acordadas à noite não é apenas a espuma alarmante no vaso. É o inchaço doloroso e apertado nas pernas, a lentidão esmagadora e pesada, a sensação aterrorizante de que seu próprio corpo está falhando lenta e metodicamente. Esta única bebida de 12 centavos combate tudo isso. Aqui está o protocolo exato e inflexível que você deve seguir para que isso funcione. Esmague levemente exatamente uma colher de sopa de sementes de coentro inteiras, apenas o suficiente para quebrar a casca externa. Adicione exatamente meia colher de chá de canela do Ceilão pura. Ferva os 2 ingredientes suavemente em exatamente 2 xícaras de água por precisamente 10 minutos. Não ferva violentamente, apenas uma fervura suave e contínua. Coe o líquido, esprema a metade do limão fresco e beba morno todas as manhãs com o estômago completamente vazio. O estômago vazio é absolutamente crítico para a absorção máxima. Seu corpo deve puxar esses compostos ativos direto para a corrente sanguínea, sem ter que competir com a digestão dos alimentos. Em 48 horas, as pessoas relatam consistentemente uma urina visivelmente mais clara e calma. No 4º ou 5º dia, aquela espuma espessa e pesada começa a desaparecer visivelmente. E em 3 curtas semanas, a diferença física na sua energia, no seu inchaço e na sua saúde geral é completamente transformadora. Seus rins querem desesperadamente se curar. Seus filtros microscópicos querem desesperadamente funcionar de forma adequada. Mas eles precisam absolutamente das matérias-primas certas e de alta qualidade para fazer isso. Por décadas, você foi falsamente informado por um sistema médico falho de que o declínio renal severo é uma parte inevitável e imparável do envelhecimento. Isso é uma mentira completa e absoluta. É totalmente evitável. É altamente reversível. Mas você tem que parar absolutamente de aceitar isso passivamente e dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para reparar fisicamente aquele revestimento interno rasgado. Você não está lutando contra o envelhecimento. Você está corrigindo agressivamente uma deficiência nutricional profunda que as dietas modernas e altamente processadas criaram. Aqui está o meu desafio absoluto e inflexível para você. Comprometa-se agora mesmo a beber esta exata fórmula de semente de coentro canela do Ceilão e água com limão todas as manhãs pelos próximos 30 dias. Apenas 30 dias. Anote exatamente como sua urina está hoje. Descreva a espuma, a cor, o cheiro exato, tudo.
Documente o inchaço nos seus tornozelos e a dor pesada nas suas costas. Faça exatamente a mesma coisa em 30 dias. Você não vai acreditar na diferença inegável e profunda. Isso funciona. A ciência é absolutamente à prova de balas. Os resultados físicos são incrivelmente reais, mas você tem que realmente fazer o trabalho. Seus rins absolutamente não vão se consertar sozinhos. Essas bebidas naturais específicas são a sua solução verdadeira e duradoura. Comece amanhã de manhã. 30 dias. Seus rins vão lhe agradecer. Sua energia vai lhe agradecer absolutamente. Sua preciosa independência vai lhe agradecer. Vamos consertar isso a partir de amanhã.